Eu nunca acreditei em Bigfoot. Não da maneira como uma pessoa acredita na gravidade, nos impostos ou na decepção inevitável de uma manhã de segunda-feira. Para mim, o Bigfoot pertencia à mesma categoria de OVNIs e do monstro do Lago Ness, uma peça fascinante do folclore, um divertido IC para entreter em uma noite entediante, mas, no fim das contas, um produto de identificação equivocada, pensamento positivo e histórias de fogueira. Tudo isso mudou em uma manhã de final de maio em Blackwater Creek, quando observei 2 deles entrarem na água bem na minha frente. O que aconteceu nas horas seguintes não apenas provou a existência deles para mim, desmontou e reconstruiu completamente meu entendimento sobre inteligência, cultura e meu próprio lugar no mundo natural. Deixe-me explicar desde o comecinho, porque o contexto da minha vida naquele momento é crucial para entender o impacto do encontro. Era uma daquelas manhãs de primavera impecáveis em que o mundo parece recém-criado. Uma névoa delicada e etérea ainda se agarrava à superfície da água, e a floresta ao redor estava apenas começando sua sinfonia diária de cantos de pássaros. Eu vinha antecipando essa expedição de pesca solitária por várias semanas, desde que uma colega, sentindo meus nervos à flor da pele, me contou sobre este local isolado a uns 95 quilômetros a oeste da cidade. Os salmões são tão abundantes por lá, ela disse, que você praticamente consegue pegá-los com as mãos. Suas palavras eram um mensageiro, claro, mas a promessa que continham era exatamente o que eu precisava. A primavera tinha sido brutal. Eu estava navegando o final de um divórcio conturbado que me deixou sentindo esvaziada e com as emoções à flor da pele. Simultaneamente, eu estava em transição para uma nova função mais exigente no trabalho. Uma promoção que deveria ter sido uma vitória, mas que parecia mais outro peso esmagador. Eu estava desesperada por solidão, por um silêncio que não fosse preenchido por acusações não ditas ou pelo som das notificações de e-mails urgentes. Eu precisava de uma paz tão profunda que pudesse abafar o barulho na minha própria cabeça. A viagem de carro em si foi uma descida gradual da civilização para a natureza selvagem. Levou quase 3 horas em estradas, que se deterioravam progressivamente, passando de asfalto liso para pavimento rachado, depois para um cascalho costela de vaca, e finalmente, nos últimos 13 quilômetros, para pouco mais que 2 sulcos escavados através de uma floresta densa, com uma atmosfera primitiva. Meu sedã, totalmente inadequado para tal terreno, quicava e raspava em raízes expostas e rochas pontiagudas. A cada impacto brusco, eu questionava a sensatez dessa jornada, imaginando as contas da oficina se acumulando. Mas quando finalmente saí do dossel sufocante de árvores e vi Blackwater Creek se estendendo diante de mim, minhas dúvidas evaporaram. Era de tirar o fôlego. O riacho era largo e relativamente raso, sua água cristalina, fluindo com um murmúrio suave sobre um leito de pedras polidas e multicoloridas. Entendi imediatamente que cada quilômetro sacolejante tinha sido um preço justo a se pagar. Estacionei em uma pequena clareira salpicada de sol e comecei a montar meu equipamento. Havia a vara de pesca com mosca que minha avó me deu pouco antes de falecer. Seu peso familiar em minha mão, uma conexão reconfortante com um tempo mais simples. Havia a caixa de apetrechos, uma bagunça caótica de iscas feitas à mão e anzóis brilhantes. Eu tinha uma garrafa térmica com chá forte e quente e um par de sanduíches caseiros que preparei na noite anterior, em um raro momento de planejamento. Mais importante, deixei deliberadamente meu celular no porta-luvas do carro. Não havia sinal de celular neste santuário remoto de qualquer maneira, e esse isolamento profundo era a parte central da atração. Nenhuma mensagem de texto do meu futuro ex-marido, nenhum e-mail de trabalho exigindo atenção imediata, nenhuma rolagem infinita de notificações das redes sociais. Apenas eu,
os peixes e o som suave e rítmico da água corrente. Encontrei meu lugar na margem leste do riacho, uma rocha confortável e aquecida pelo sol que parecia feita sob medida para sentar. Lancei minha linha na correnteza, o movimento fluido e praticado, uma memória muscular que aquietava minha mente. A água tinha talvez 1,20 m de profundidade na maioria dos lugares, talvez 1,5 m nos poços mais fundos. A clareza era espantosa. Eu podia ver o fundo, observando as formas escuras dos salmões passando entre rochas submersas e os restos esqueléticos de galhos caídos. Era um tipo de tranquilidade que eu quase esquecera que era possível no clamor da vida moderna. Nos primeiros 90 minutos, tudo foi absolutamente perfeito. Peguei vários salmões pequenos, desenganchando-os gentilmente e devolvendo-os à água fria e clara. O sol subiu mais alto, queimando gradualmente os últimos vestígios da névoa da manhã, e eu entrei naquele estado meditativo que apenas atividades como a pesca podem induzir. Um estado onde seus pensamentos vagam sem rumo, como sementes de dente de leão ao vento, e o tempo perde sua estrutura rígida. Então eu ouvi um som vindo da margem oposta. No início ignorei, presumi que era um alce ou um cervo se movendo pelo mato. O som era um farfalhar pesado na vegetação densa, aproximadamente 65 metros, rio acima da minha posição. Mas era substancial demais, proposital demais. O que quer que estivesse se movendo através daquela vegetação era enorme, genuinamente massivo. O som não era a correria assustada de um animal surpreendido, tinha um peso deliberado e rítmico. Cuidadosamente, larguei a vara de pesca da minha avó e simplesmente observei, meu coração começando a acelerar, batendo contra minhas costelas como um pássaro preso. Pode ser um urso pardo, pensei. Ursos pardos eram razoavelmente comuns nessas montanhas. E o pensamento me deu uma descarga de adrenalina. Mas algo na maneira como os galhos balançavam à altura da perturbação simplesmente não parecia comportamento de urso. Então, a densa cortina verde de arbustos se abriu e um Bigfoot saiu para a margem distante. Não estou sendo dramática ou exagerando para efeito quando digo que esta criatura tinha pelo menos 2,70 m de altura. Era coberta inteiramente por um pelo marrom escuro, espesso e de aparência um tanto emaranhada, como o pelo de um animal que viveu toda a sua vida exposto aos elementos. Seus braços eram incrivelmente longos, estendendo-se quase até os joelhos, e eram definidos por uma musculatura poderosa que falava de imensa força física. Seu rosto, no entanto, era a parte mais chocante. Era surpreendentemente chato, mais hominídeo do que símio, mas definitivamente não humano. E os olhos, mesmo a 65 metros de distância, eu podia ver seus olhos. Não eram os olhos planos e indecifráveis de um animal. Eles irradiavam uma inteligência profunda e uma consciência calma e firme. Eu congelei completamente. Cada músculo do meu corpo travou. Meu cérebro gritava comigo, um monólogo interno frenético, insistindo que isso era impossível, que o Bigfoot não era real, que eu devia estar tendo algum tipo de alucinação induzida pelo estresse. Mas lá estava ele, tão sólido e real quanto a rocha sob mim, sua respiração embaçando levemente no ar frio da manhã. O Bigfoot permaneceu ali por um longo momento, sua cabeça maciça virando lentamente enquanto examinava o riacho de cima a baixo. Então, um segundo Bigfoot emergiu da vegetação atrás do primeiro. Este era um pouco menor, talvez com 2,40 m de altura, com pelo de cor mais clara, quase ruivo, onde a luz do sol da manhã o atingia. Os dois ficaram lado a lado na margem, e eu percebi com uma certeza estranha e intuitiva que eles eram um par, um casal. Minha mente era uma tempestade caótica de impulsos conflitantes. Uma parte, a parte primal de autopreservação, queria desesperadamente fugir,
correr de volta para o meu carro, bater a porta e dirigir o mais rápido que meu sedã maltratado conseguisse. Mas outra parte de mim, a parte profundamente curiosa, que sempre foi minha característica definidora, estava totalmente cativada. Eu queria ficar, observar, entender o que estava vendo. Eu consumi as histórias por toda a minha vida. Vi o granulado filme de Patterson Gimlin, assisti aos documentários especulativos na televisão tarde da noite. Mas ver essas criaturas em carne e osso, sólidas e tangíveis e respirando o mesmo ar que eu, foi uma experiência tão fundamentalmente diferente de qualquer relato de segunda mão que desafiava a comparação. Fiquei congelada na minha posição na rocha, minha respiração superficial e silenciosa, e observei enquanto o primeiro Bigfoot, o maior, dava um passo deliberado para dentro da água. Ele se movia com uma graça surpreendente, colocando cuidadosamente cada pé maciço e chato no fundo rochoso do riacho. O segundo o seguiu, e juntos eles começaram a caminhar para o centro do riacho. A princípio não consegui compreender o que estavam fazendo. Eles se moviam lentamente pela água rasa, com as cabeças curvadas, olhando atentamente para a superfície. Então, com um movimento súbito e explosivo, o Bigfoot maior mergulhou as duas mãos na água e emergiu segurando um salmão grande e se debatendo. A criatura segurou o peixe por um momento, examinando-o com o que parecia ser uma avaliação. Depois o entregou ao Bigfoot menor, que o aceitou e o levou para a margem. Eles estavam pescando, com as próprias mãos. Observei, absolutamente hipnotizada, enquanto eles se moviam pela água, pegando peixe após peixe, com uma velocidade e precisão notáveis, que faziam meus próprios esforços com uma vara de pesca de última geração parecerem risivelmente inábeis. A técnica deles era elegantemente simples, mas incrivelmente eficaz. Eles ficavam perfeitamente parados, seus corpos poderosos se misturando com as sombras e a luz salpicada, observando a água com uma intensidade inabalável. Então, com uma velocidade que parecia impossível para criaturas de seu tamanho, eles atacavam, suas mãos formando uma concha e prendendo um peixe contra seus corpos. Era como assistir a um urso pescar, mas mais controlado, mais deliberado, mais inteligente. Eles desceram o rio, metódica e eficientemente, aproximando-se gradualmente de onde eu estava sentada na minha rocha. Meu coração batia violentamente agora, uma batida frenética contra a sinfonia silenciosa do riacho. Parte de mim ainda gritava para correr, mas eu estava fascinada demais, profundamente dominada pelo espanto para me mover. Essas criaturas não pareciam agressivas ou ameaçadoras de forma alguma. Elas estavam simplesmente cuidando de seus afazeres, pescando para o café da manhã, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, o Bigfoot maior parou e olhou para cima. Ele estava talvez a uns 35 metros de mim agora, perto o suficiente para que eu pudesse ver os pelos individuais em seus braços, a textura da pele em seu rosto, a maneira como as gotas de água se agarravam ao seu pelo grosso como pequenas joias. O Bigfoot olhou diretamente para mim e, por um momento prolongado e de parar o coração, nenhum de nós moveu um músculo. Ele sabia que eu estava ali. Provavelmente sabia o tempo todo. O Bigfoot menor, notando que seu parceiro havia parado, olhou para cima também. Agora, ambos estavam olhando diretamente para mim. Minha boca ficou completamente seca. Tentei engolir, mas não consegui. Tudo o que eu já tinha ouvido sobre encontros com o Bigfoot passou pela minha mente em uma sucessão rápida e aterrorizante. As histórias sobre agressão, sobre criaturas jogando pedras ou atacando pessoas que se aventuravam perto demais de seu território. Mas esses dois apenas ficaram ali, me observando com uma placidez calma e enervante. Eles não pareciam zangados ou ameaçados.
Se alguma coisa, pareciam curiosos, quase intrigados. Então eles começaram a andar de novo, não para longe de mim, de volta para a segurança da floresta, mas em minha direção. Eles caminharam pela água rasa, vindo diretamente na minha direção. Foi quando o medo genuíno e primitivo finalmente superou minha curiosidade. Meu corpo inteiro ficou rígido de terror. Eu queria desesperadamente correr. Todos os instintos de sobrevivência que eu possuía gritavam para eu pular e correr para o meu carro. Mas eu me forcei a permanecer imóvel. Nunca se corre de um predador. É o que todo guia de natureza, todo documentário sempre diz. Você nunca corre porque isso aciona o instinto de perseguição deles. E olhando para esses dois, não havia dúvida alguma em minha mente de que eles eram predadores de topo. Eles eram enormes e poderosos, e se quisessem me pegar, eu não teria a menor chance. Então, fiquei congelada na minha rocha, uma estátua de terror, observando enquanto eles se aproximavam cada vez mais. Eles alcançaram o meio do riacho, talvez a uns 18 metros de distância agora. Então, pararam na beira da água do meu lado da margem. O Bigfoot maior levantou a cabeça e começou a cheirar o ar com longas e deliberadas inalações, suas narinas largas se dilatando. Ele estava me cheirando, percebi, analisando meu cheiro. O Bigfoot menor fez o mesmo. Ambos, parados ali na beira da água, testando o ar como lobos, pegando um rastro de cheiro. Prendi a respiração. O suor escorria em filetes frios pelas minhas costas, apesar da temperatura amena da manhã. Minha mente corria freneticamente pelas minhas opções. Eu deveria correr mesmo assim? Deveria tentar parecer maior e mais ameaçadora? Deveria gritar? Tentar me comunicar de alguma forma? Nada na minha vida, nada na experiência coletiva da humanidade moderna havia me preparado para esta situação. Então, o Bigfoot maior fez algo tão completamente inesperado que estilhaçou meu medo em 1 milhão de pedaços de incredulidade. A criatura se abaixou na água, pegou outro salmão com um movimento rápido e fluido e o ergueu em minha direção. Ele estendeu o braço completamente, o peixe prateado pendurado em sua mão enorme, clara e inequivocamente oferecendo-o a mim. Eu encarei a criatura em absoluta e estupefata incredulidade. Isso estava realmente acontecendo? Um Bigfoot estava de fato me oferecendo um peixe? O Bigfoot menor emitiu um som suave, um ruído baixo e gutural que era quase como um grunhido ou um zumbido, e gesticulou com a cabeça em direção ao peixe também, como se me encorajasse a aceitar a oferenda. Minhas mãos tremiam enquanto eu lenta e cuidadosamente me levantava da minha rocha. Cada movimento parecia perigoso, como se eu estivesse andando em gelo fino que poderia quebrar a qualquer momento. O Bigfoot não se moveu, apenas continuou segurando aquele peixe, esperando pacientemente que eu respondesse. Dei um passo cuidadoso para a frente, depois outro. As criaturas permaneceram imóveis, me observando atentamente, mas não agressivamente. Quando eu estava a cerca de 1,5 metros de distância, perto o suficiente para sentir seu cheiro almiscarado e terroso, um cheiro de pelo molhado, terra úmida e agulhas de pinheiro, estendi as 2 mãos e aceitei cuidadosamente o peixe do Bigfoot maior. A mão da criatura era enorme, facilmente 3 vezes o tamanho da minha, coberta por um pelo grosso e áspero, mas surpreendentemente ágil. Quando minhas mãos roçaram brevemente na mão dele, durante a transferência, senti o calor de sua pele, a realidade inegável deste ser impossível. O Bigfoot emitiu um som baixo e retumbante em seu peito, uma vibração que eu senti tanto quanto ouvi, que poderia ter sido satisfação ou aprovação. Então, ele se virou e voltou para a água. O Bigfoot menor o seguiu, e juntos eles continuaram pescando, ocasionalmente olhando para trás para mim, como se para ter certeza de que eu ainda estava lá. Fiquei na margem segurando aquele salmão, minha mente completamente sobrecarregada. O que tinha acabado de acontecer?
Eu tinha acabado de ter uma interação amigável e pacífica com um Bigfoot. Ele me ofereceu comida, um gesto de paz, um sinal de não agressão, talvez até de amizade. E eu aceitei. Olhei para o peixe em minhas mãos, ainda vivo e se debatendo. Era real. Tudo isso era real. Eu não estava sonhando ou alucinando. Coloquei cuidadosamente o salmão no meu isopor com o bloco de gelo que havia trazido. Depois fiquei observando as criaturas continuarem sua pescaria. Após vários minutos, o Bigfoot maior olhou para mim novamente e fez um gesto, um movimento amplo com a mão que claramente significava "venha aqui". Ele estava me convidando para me juntar a eles na água. Minha mente racional gritava que isso era loucura, que eu não deveria me aproximar mais dessas criaturas selvagens e poderosas, que eu já estava correndo riscos enormes e inquantificáveis. Mas algo mais profundo, um instinto que eu não entendia completamente, me disse para confiar neste momento para ver onde ele levaria. Tirei minhas botas e meias, enrolei as calças e entrei no riacho. A água estava chocantemente fria, alimentada pelo derretimento da neve das altas montanhas. O fundo rochoso parecia liso e escorregadio sob meus pés descalços. O Bigfoot me observou aproximar e quando eu estava a cerca de 3 metros de distância, o maior fez aquele mesmo gesto novamente, desta vez apontando para a água. Ele estava me mostrando algo, me ensinando. Observei cuidadosamente enquanto a criatura demonstrava sua técnica novamente, mas desta vez com os movimentos lentos e deliberados de um instrutor. Fique bem parado, observe a água, espere um peixe nadar perto, então ataque rapidamente com as 2 mãos, formando uma concha para prender o peixe contra seu corpo. Então ele recuou e gesticulou para que eu tentasse. Posicionei-me onde a criatura estava, sentindo-me ridícula, apavorada e eufórica, tudo ao mesmo tempo. Olhei para a água, observando as sombras fugazes dos peixes se movendo sob a superfície. Minhas mãos pairavam logo acima da água, esperando. Um salmão nadou perto, e eu ataquei, mergulhando minhas mãos rapidamente. Errei completamente. O peixe disparou em um flash prateado e eu quase perdi o equilíbrio nas pedras escorregadias. O Bigfoot menor fez um som que eu juro que era uma risada. Um som ofegante, sibilante, que era inconfundivelmente divertido. Até o Bigfoot maior parecia estar fazendo um som baixo e retumbante semelhante. Eles estavam rindo da minha tentativa desajeitada, mas não de uma forma maliciosa. Parecia afetuoso, como você riria de uma criança aprendendo a andar. Tentei de novo, e de novo, e de novo. Cada vez eu errava, o peixe disparando mais rápido do que minhas mãos humanas podiam se mover. Minha frustração começou a crescer. Meus dedos estavam ficando dormentes com a água fria. Minhas costas começavam a doer de tanto me curvar. E uma onda de autoconfiança abalada estava se instalando. Talvez eu simplesmente não fosse capaz disso. Talvez exigisse reflexos ou habilidades sensoriais que os humanos simplesmente não possuíam. Mas eles pareceram sentir meu desânimo. O Bigfoot maior se aproximou, tão perto que pude ver os detalhes intrincados de seu rosto. As linhas profundas ao redor dos olhos que sugeriam idade e experiência. A boca surpreendentemente expressiva. A inteligência profunda que irradiava daqueles olhos escuros e antigos. Ele colocou uma mão enorme, gentilmente no meu ombro. Senti o peso dela, o calor mesmo através da minha camisa e o cuidado óbvio que estava sendo tomado para não me machucar, apesar da tremenda força da criatura. Foi um gesto de encorajamento, de paciência, de crença na minha capacidade de ter sucesso. A criatura, então, demonstrou a técnica mais uma vez, mas desta vez a detalhou ainda mais cuidadosamente. Ele me mostrou como posicionar meu corpo, inclinando-me ligeiramente para a frente para reduzir a distância que minhas mãos precisavam percorrer. Ele me mostrou como observar não apenas o peixe, mas a forma como a luz se refratava na água, como levar em conta essa distorção visual. Ele me mostrou
como relaxar meus ombros e braços para que o ataque fosse fluido em vez de tenso e brusco. Mais importante, ele me mostrou como respirar, inspirando profundamente e prendendo a respiração logo antes de atacar, o que estabilizava meu corpo e aguçava meu foco. Observei atentamente, absorvendo cada detalhe. Então me posicionei exatamente como ele me mostrou. Ajustei minha respiração. Observei a água com um foco suave em vez de um olhar intenso e esperei. Um salmão se aproximou. Acompanhei seu movimento suavemente. Antecipei sua trajetória. Respirei fundo e prendi a respiração. Então ataquei com um movimento fluido em direção aonde ele estaria e não onde estava. Minhas mãos se fecharam em torno de algo sólido que se debatia e estava muito vivo. Eu tinha pegado um peixe. Eu o levantei da água com as duas mãos, mal ousando acreditar que tinha realmente conseguido. O Bigfoot emitiu vocalizações altas que ecoaram pelo riacho, sons de genuína celebração e aprovação. O menor realmente bateu suas enormes mãos várias vezes, criando sons como trovões que assustaram pássaros das árvores próximas. Eles estavam celebrando meu sucesso como se fosse deles, genuinamente felizes por eu ter aprendido sua técnica. Senti uma onda de alegria e orgulho completamente desproporcional à conquista. Era apenas um peixe, mas representava muito mais. Representava uma conexão através de uma divisão de espécies que deveria ser impossível. Representava a paciência deles e minha persistência, a generosidade deles e minha abertura. Aquele peixe era um símbolo de tudo o que era notável naquele encontro. Na hora seguinte, pescamos juntos. A experiência se transformou de aterrorizante para confortável e genuinamente alegre. Nós três, em pé naquele riacho frio e claro, pegando salmões com as mãos. Os Bigfoot eram muito mais habilidosos do que eu, pegando 10 peixes para cada um que eu conseguia. Mas eram professores pacientes, ocasionalmente oferecendo um ajuste gentil na minha posição ou um grunhido suave de encorajamento. Não falávamos uma língua comum, mas nos comunicávamos perfeitamente através de gestos e compreensão mútua. Quando pegamos peixes suficientes e minhas mãos estavam completamente dormentes, o Bigfoot maior gesticulou em direção à margem. Saímos todos juntos da água. Então, em vez de retornarem para o lado deles do riacho, eles me guiaram rio acima pela margem. Eu os segui sem hesitar. Meu medo havia evaporado completamente, substituído por uma profunda curiosidade e algo que parecia confiança. Esses seres não me mostraram nada além de bondade. O que quer que eles quisessem me mostrar, eu estava disposta a ver. Andamos por talvez 20 minutos por uma floresta cada vez mais densa, os Bigfoot se movendo com uma graça surpreendente pela vegetação rasteira. Eles navegavam pelos obstáculos sem esforço, mal fazendo barulho, enquanto eu me arrastava atrás deles, quebrando galhos e tropeçando em raízes. A floresta ficou mais silenciosa à medida que nos aprofundávamos, os sons do riacho desaparecendo atrás de nós. O dossel de árvores tornou-se mais espesso, filtrando a luz do sol em um crepúsculo verde, como o de uma catedral. O ar cheirava a musgo, decomposição e coisas crescendo. Eu me vi hiperconsciente de cada detalhe, sabendo que estava vivenciando algo extraordinário. Finalmente, chegamos a uma pequena clareira no fundo da floresta. O que vi ali me fez parar, com a respiração presa na garganta. A clareira estava cheia de estruturas, dezenas delas, feitas de árvores curvadas e entrelaçadas. Árvores jovens tinham sido cuidadosamente moldadas enquanto cresciam, guiadas em arcos e espirais perfeitos que desafiavam os padrões de crescimento natural. Galhos de árvores diferentes haviam sido entrelaçados no alto, criando treliças intrincadas. Galhos maiores estavam dispostos no chão em padrões que pareciam quase uma forma de escrita.
pedras estavam empilhadas em cuidadosos montes de alturas variadas. Era como tropeçar em algum tipo de instalação de arte ao ar livre ou em um local sagrado. Mas eu sabia, com certeza absoluta, que aquilo havia sido criado pelos Bigfoot. Isso não era comportamento aleatório. Isso era design inteligente, criatividade, arte, expressão cultural. Os Bigfoot eram construtores, criadores, artistas. O maior pegou um galho grosso e demonstrou sua força curvando-o em um arco. Depois apontou para várias estruturas, fazendo vocalizações suaves como se explicasse seu propósito. Caminhei cuidadosamente pela clareira, examinando as estruturas com um sentimento de profundo espanto e respeito. O Bigfoot menor me levou ao centro da clareira, onde um círculo de grandes pedras havia sido arranjado em torno de uma rocha plana que servia como uma espécie de assento. Ele gesticulou para que eu me sentasse e eu o fiz, acomodando-me na pedra com um senso de reverência. Ambos os Bigfoot se sentaram também, um de cada lado de mim. Por um longo momento, simplesmente ficamos sentados juntos no silêncio de seu lugar sagrado. Foi um dos momentos mais pacíficos e profundos da minha vida. O Bigfoot menor estendeu a mão lentamente e tocou gentilmente meu ombro. Um contato breve e deliberado que pareceu uma expressão de amizade. Olhei em seus olhos e vi uma inteligência tão impressionante e humilhante que me fez chorar. Aquilo não era um animal, aquilo era uma pessoa. Ficamos naquela clareira por mais uma hora, simplesmente existindo juntos em companhia pacífica. Eventualmente, o Bigfoot maior se levantou e olhou na direção de onde tínhamos vindo. Era hora de ir. Eles me escoltaram de volta ao riacho, de volta à fronteira entre o mundo deles e o meu. Quando chegamos à margem onde meu equipamento ainda estava na rocha, eles pararam. O maior se virou para mim. Eu queria dizer obrigado, expressar minha gratidão, mas não tinha palavras que eles entendessem. Então, simplesmente coloquei a mão sobre o coração e inclinei a cabeça ligeiramente. O Bigfoot pareceu entender. Ele colocou sua mão enorme sobre o próprio peito, espelhando o meu gesto, depois se virou e voltou para o riacho. O menor fez o mesmo, oferecendo-me um último olhar antes de seguir. Observei-os pescar de volta rio acima, até desaparecerem em uma curva. Então me sentei na minha rocha, minhas pernas de repente fracas e trêmulas. Eu passei a manhã com o Bigfoot. Aprendi a pescar com as próprias mãos. Fui acolhida em seu território, vi suas criações e fui aceita como amiga. Era impossível, era real, e havia me mudado para sempre. A viagem de volta para casa foi um borrão. Minha mente estava girando, tentando integrar essa experiência ao meu entendimento da realidade. Os Bigfoot eram reais. Eram seres inteligentes, sociais e criativos. Podiam ser amigáveis, até mesmo generosos. Tudo o que eu pensava saber sobre o mundo havia sido virado de cabeça para baixo. Quando cheguei em casa, soube que não poderia contar a ninguém. Quem acreditaria em mim? Eu não tinha provas, apenas um isopor cheio de peixes e uma história que parecia uma fantasia. Pior, se as pessoas acreditassem em mim, elas correriam para Blackwater Creek. Cientistas, caçadores, turistas, eles destruiriam aquele santuário intocado e ameaçariam a existência pacífica dos seres que me mostraram tanta bondade. Eu não podia deixar isso acontecer. Eles confiaram em mim. Trair essa confiança era impensável. Então, guardei silêncio. O segredo se tornou meu para carregar, um fardo belo e pesado. Nas semanas e meses que se seguiram, a memória daquele dia se tornou minha âncora. Quando o processo de divórcio ficava feio, quando o trabalho parecia esmagador, quando a solidão ameaçava me engolir, eu fechava os olhos e me lembrava de estar naquela água fria, ao lado de criaturas que não deveriam existir. Eu me lembrava da paciência deles, de suas risadas, de sua companhia silenciosa. A memória me mudou. Tornei-me mais paciente,
mais observadora, mais disposta a aceitar que a realidade contém mistérios além da nossa compreensão atual. Tornei-me uma defensora ferrenha da proteção de lugares selvagens, entendendo agora que eles abrigam segredos que nem podemos imaginar. Vários anos se passaram desde aquela manhã, mas a memória não desapareceu. Pelo contrário, tornou-se mais preciosa com o tempo. Percebo agora que aquelas horas foram um ponto de virada, um momento de antes e depois que dividiu minha vida em dois capítulos distintos. Antes, eu era alguém que acreditava que o mundo era em sua maioria conhecido e explicado. Depois, tornei-me alguém que entende que o mundo está cheio de muito mais mistério do que certeza, que compartilhamos este planeta com outros seres inteligentes cujas vidas e culturas existem paralelamente às nossas. Eu nunca voltei a Blackwater Creek. Parte de mim anseia por isso, mas sei que aquela manhã foi um presente, uma experiência perfeita e singular. Tentar replicá-la seria ganancioso e diminuiria sua magia. Em vez disso, eu a honro vivendo de forma diferente. Carrego aquele dia comigo sempre, um tesouro secreto que ninguém pode tirar. Uma memória que permanecerá vívida e preciosa até meu último suspiro. O salmão que pesquei foi cozido e comido há muito tempo, mas guardei uma única escama daquele primeiro peixe, aquele que o Bigfoot maior me deu. Ela está prensada entre as páginas de um livro, um pequeno e cintilante lembrete de que o que aconteceu foi real. É prova suficiente para mim. O mundo não precisa da minha prova. O mundo precisa de mais mistério, mais maravilha, mais lugares selvagens onde coisas impossíveis ainda podem acontecer. E em algum lugar, no fundo daquelas montanhas, eu sei que dois seres notáveis estão vivendo suas vidas. E eu espero, de verdade, que eles também se lembrem de mim.